termos de epidemiologia, o estudo do comportamento das doenças nas populações. Quando eu falo em comportamento das doenças nas populações, a epidemiologia não está preocupada necessariamente com a doença em você. Como é que ela evolui, os sintomas. Não, peraí. Ela quer saber dados do tipo: em que grupos de pessoas essa doença é mais comum? Em que faixa etária? Em que grupo social? Em que região essa doença é mais comum? Tudo isso, moçada, é fundamental para orientar os sistemas públicos de saúde em relação à prevenção e ao tratamento de doenças. Inclusive, quando a gente pensa lá na relação de doenças com a espécie humana, até gente meados do século XVIII, até por volta de 1750, ou seja, antes da Revolução Industrial, a principal causa de morte em humanos, a primeira causa de morte na espécie humana, eram as doenças infecciosas, as doenças infecto-contagiosas. Sendo, moçada, que quando a gente fala lá nessas doenças infecciosas, nessas doenças infecto-contagiosas, basicamente transmitidas por vetores, transmitida por insetos, alguma coisa do gênero, mas, mais do que isso, transmitidas, moçada, através de água ou alimentos contaminados. Ou seja, na maior parte da história da humanidade, as pessoas não tinham acesso à rede de esgoto, à água tratada e coisas do gênero, de modo que as doenças infecciosas, elas eram as mais comuns e as principais causas de morte. Doenças infecciosas, elas não escolhem muito a idade de quem elas vão afetar, né? Qualquer pessoa, qualquer faixa etária pode estar, nesse caso lá, né, se expondo a um determinado agente infeccioso, né, transmitido lá por vetores, né, transmitido lá por água ou alimentos contaminados, e o resultado é que muitas pessoas jovens acabam morrendo. Isso faz com que na maior parte da existência da humanidade nós tivéssemos uma baixa expectativa de vida. Pô, não vou muito longe não. Em 1900, bem dizer, 100 e poucos anos atrás, a expectativa de vida da espécie humana era na casa de 35 anos de idade. Isso quer dizer, moçada, que se fosse lá 100 e poucos anos atrás, o Landim já tinha morrido há um tempão. E vocês já tinham, bem dizer, lá passado da metade da vida de vocês, né? Essa baixa expectativa de vida, ela era ajudada, por assim dizer, por uma alta taxa de mortalidade infantil. Sendo que a mortalidade infantil, ela vai ser, gente, a morte até 1 ano de idade. Essa mortalidade infantil, essa morte até 1 ano de idade. Ora, qual vai ser a principal causa de mortalidade infantil? Principal causa, nesse caso, diarreias. Ô Landim, peraí. Diarreia, lembre lá que na diarreia o cara pede água, desidrata, e gente, no caso da criança, pode acabar morrendo. Essa diarreia, né, moçada, pode ser causada por vírus como rotavírus, por bactérias de maneira geral, podem causar essas diarreias, sendo, moçada, que elas são de transmissão oral fecal. Ah, a propósito, né, quando você vai lá falar de amamentação, por que a gente se preocupa tanto com a amamentação exclusiva do bebê? A amamentação, moçada, ela é muito bacana. A amamentação, ela cria vínculos afetivos entre a mãe e o bebê, entre o bebê e a mãe. O leite é um alimento super bem balanceado, tem todos os nutrientes necessários para o bebê nas quantidades apropriadas. O leite contém anticorpos, né? Ele vai transferir, moçada, anticorpos da mãe para o bebê, aquela imunização passiva. E além de tudo, enquanto o bebê está amamentando, só amamentando, ele não precisa beber água, comer comida que possam ser possivelmente contaminados. Ou seja, talvez o principal motivo hoje para você fazer com que as pessoas, né, tenham lá, né, a amamentação exclusiva como única maneira de alimentar o bebê, mais do que a alimentação, ora, você pega aqueles leites lá de criança que você encontra no supermercado, né, NAN e coisas do gênero, são super nutritivos lá,
tão bons quanto o leite natural, talvez. Claro, sem a vantagem extra dos anticorpos. Então o problema não é nem nutrição em si. Daria para, de repente, lá nutrir, né, o bebê com esses leites, claro, bem mais caro, né? Leite materno barato, lá de graça e tal, né? Bem mais interessante. Mas além do aspecto, né, nutricional, imunidade, etc e tal, né, vínculos afetivos, etc e tal, cara, não deixar a criança beber água, né? Especialmente em comunidades carentes, só beber leite. Inclusive o leite fornece a água que o moleque precisa. Porque a partir do momento que o moleque é desmamado, esse moleque que não vai mais ingerir o leite, ele vai ter que beber água, vai ter que comer comida, possivelmente feitos com água contaminada. E com isso pode acabar desenvolvendo uma doença de transmissão oral fecal, disenterias bacterianas, diarreia por rotavírus, e com isso, moçada, diarreia, desidratação. Além das diarreias, doenças respiratórias, hoje em dia, também são muito importantes como causas de mortalidade infantil. Nos países, moçada, mais pobres, diarreia, né? Então, nos países mais pobres, principalmente, diarreia por transmissão oral fecal, relacionada à falta de saneamento básico, à falta de rede de esgoto de água tratada. Nos países mais ricos, isso aqui vai ser mais controlado. Inclusive, por exemplo, rotavírus talvez seja o principal responsável por diarreias em crianças até 1 ano de idade, que podem ser fatais. Sendo, moçada, que hoje em dia o rotavírus não me preocupa tanto no Brasil, porque tem vacina contra o rotavírus, e a vacina foi incluída na rede pública de vacinação. Então você pega, por exemplo, mortalidade infantil no Brasil. Nos últimos anos, né, de mais ou menos 20 anos para cá, despencou a mortalidade infantil. Como é que você explica ter despencado a mortalidade infantil no Brasil? Foi porque melhorou rede de esgoto, acesso à água tratada? Infelizmente não. Não foi isso. O que melhorou para melhorar a mortalidade infantil, desenvolver a vacina contra o rotavírus, ela foi incluída no calendário oficial de vacinação do Sistema Único de Saúde e evita que a pessoa morra por diarreia. Tanto é que, mesmo sem melhorar tanto saneamento básico e tratamento de água, rede de esgoto e tal, diminuiu muito as mortes, mortalidade infantil por diarreia, e hoje em dia no Brasil, doenças respiratórias, elas são mais significativas. O lance lá da mortalidade infantil, ele baixa muito a expectativa de vida. Porque se você tiver uma pessoa que morre com 70 anos e uma pessoa que morre com 1 ano de idade, na média, moçada, você vai ter uma expectativa de vida de 35,5 anos. Ou seja, quando eu tenho uma mortalidade infantil elevada, a expectativa média de vida da região vai baixar pra caramba. 2 pessoas. Uma morreu lá com 70, uma morreu com, na média, 35,5. Ou seja, a expectativa de vida vai ser empurrada lá para baixo. E era assim que as coisas funcionavam, bem dizer, no mundo inteiro até 1750. Como é que as coisas começam a mudar? Com a Revolução Industrial. A partir de meados do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, ora, moçada, algumas coisas, elas vão mudar um bocado. Basicamente, moçada, o que vai acontecer é que, com o advento lá da Evolução Industrial, começa a diminuir as mortes por doenças infecciosas. O que explica, o que justifica a queda na mortalidade por doenças infecciosas a partir da Evolução Industrial? Ora, moçada, vários motivos para isso. Número 1, saneamento básico. Lá vai a galera começar a construir rede de esgoto, começar a tratar água e daí por diante. Ô Landim, mas no Brasil a maioria das pessoas não tem acesso a isso. Beleza, a maioria, né? Mas antigamente não era ninguém. Então, há 200, 300 anos atrás, ninguém tinha acesso a isso. Hoje em dia, são poucas pessoas. Mas poucas é mais do que ninguém. Já deu uma melhorada. Especialmente nos países ricos, né? Onde você tem acesso a isso aqui, aí que você conseguiu controlar mesmo. Nos países pobres é que você ainda tem uma problemática maior. Outra coisa, moçada, diz respeito ao aumento na produção de alimentos no mundo todo. Ora, pessoas, quando a gente fala em aumentar a produção de alimentos, ora, o que é que acontece? Né? Para você produzir anticorpos são proteínas. Você precisa de aminoácidos. E você vai obter aminoácidos comendo outras proteínas. Quem é desnutrido, quem não come proteína, não tem aminoácidos,
para fazer as proteínas do corpo, para fazer os anticorpos. E a imunidade, inevitavelmente, vai ser baixa. Antigamente, moçada, você tinha muito pouca comida no mundo. Hoje em dia, ainda tem gente passando fome? Poxa, tem. Mas acreditem, é bem menos do que havia antigamente. E, aliás, eu até poderia dizer que a quantidade de alimento que se produz hoje no mundo daria para alimentar todas as pessoas do mundo de boa. O problema é má distribuição e desperdício, né? Então, devido à má distribuição e desperdício, algumas regiões não têm acesso facilmente a alimento, outras têm. Mesmo numa certa região, algumas pessoas têm acesso, outras não. Mas, em termos de quantidade de alimento, daria para alimentar todo mundo. Talvez o principal motivo que explica o aumento na produção de alimentos no planeta foi um episódio chamado de Revolução Verde. A Revolução Verde, gente, foi exatamente o episódio que acontece após a Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos um aumento violento na produção de alimentos no mundo. Não necessariamente porque a gente tem mais áreas plantadas, mas, moçada, o aumento na produção de alimentos por unidade de área plantada. Com, gente, o advento lá da Evolução Verde, se em um determinado hectare tu colhia X de milho, você agora colhe 4X. Né? Esse aumento na produção de alimentos foi tão absurdo que em algumas regiões do planeta, na mesma área, você começou a produzir 4 vezes mais alimento. Ou seja, naquele seu terreno, 1 hectare, você colhia lá X quilos de trigo, você agora colhe 4X. E como é que a gente conseguiu quadruplicar a produção de alimentos no planeta por unidade de área plantada? Inclusive, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente esperava que muita gente fosse morrer de fome. Como que sim? Claro, muitas pessoas morreram. Mas foi muito menos sério do que a gente imaginava. A gente deu uma sorte danada da Revolução Verde ter sido desenvolvida, novas tecnologias aí na brincadeira. Dentre lá, essas novas tecnologias desenvolvidas, principalmente o desenvolvimento de novos tipos de adubos. Isso aqui, moçada, fundamental para você aumentar a fertilidade do solo e aumentar a produção de alimento. O desenvolvimento, moçada, de defensivos agrícolas, agrotóxicos, né? Chame como você achar melhor, né? Fato é que eles podem ser problemas se são utilizados em quantidades inadequadas, mas eles são interessantes, né? Antes eu plantava trigo, vinha lá um gafanhoto e comia minha plantação de trigo inteira. E todo mundo ia passar fome. Aí eu uso um inseticida, mato o gafanhoto, aumenta a produção de trigo para alimentar mais pessoas. O desenvolvimento, moçada, de sementes, chamadas de sementes híbridas. Essas sementes híbridas não tem a ver, moçada, com engenharia genética, não tem a ver com transgênicos, mas tem a ver com o episódio das aulas de evolução, de seleção artificial ou melhoramento genético. Sementes que são mais produtivas, sementes que são mais resistentes e o resultado. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, o mundo estava devastado, destruído devido lá ao tempo da guerra e a gente só não se lascou mais porque a gente teve sorte de, no espaço de tempo, moçada, de 10, 20 anos depois da Segunda Guerra, várias descobertas científicas cruciais levaram ao surgimento dos adubos, dos defensivos agrícolas, das sementes híbridas, aumentou pra caramba a produção de alimento. E com isso, hoje em dia, a gente consegue produzir alimento para todo mundo, só tem gente passando fome, devido ao desperdício, devido à má distribuição. Apesar disso aqui ser depois da Segunda Guerra Mundial, já, moçada, a partir da Revolução Industrial, a produção de alimentos já começou a aumentar. Novas técnicas de irrigação, mecanização da agricultura em larga escala, e já começou a dar uma melhorada lá na vida lá das pessoas. Além de tudo isso, claro, né, gente, os avanços da medicina. E se eu perguntar para vocês, qual é o principal avanço da história da medicina? Não é antibiótico, não é vacina, é uma ideia. Ideias são poderosíssimas, a teoria dos germes. Falei sobre isso, gente, nas aulas sobre a origem da vida. A teoria dos germes, gente, ela foi elaborada por vários pensadores, como, por exemplo, lá o Louis Pasteur, né, que vai derrubar a geração espontânea para micro-organismos.
E a teoria dos germes afirma que doenças são causadas por micro-organismos. Até comentei lá nas aulas de origem da vida que antes da teoria dos germes, a galera acreditava que as doenças eram porque Deus quis, né? Comentei lá que antes da teoria dos germes, medicina era curandeirismo, né? Era o cara tá doente, para você curar o cara, é você de repente chegar e fazer uma reza aqui, às vezes dava certo, às vezes não. Somente com o advento da teoria dos germes, a gente começa a ver que cada doença é causada por determinado micro-organismo, a medicina começa a ter uma lógica. Quem causa dengue é um vírus, quem transmite dengue é um mosquito. Elimine o vírus, que você cura a dengue, elimine o mosquito, que você previne a dengue. Toda a medicina moderna vem daí. E com isso, moçada, antibióticos, vacinas, todos eles derivados da ideia da teoria dos germes. Na teoria dos germes, abriu lá o espaço para vacina, soro, antibiótico e, bem dizer, toda a medicina moderna baseada nisso. Com a diminuição das doenças infecciosas, automaticamente aumenta a expectativa de vida em todo o planeta. No que aumenta, gente, lá a expectativa de vida, isso tem consequências. Se hoje em dia, moçada, você não morre mais com 1 ano de idade de diarreia, você não morre mais com 10 anos de idade de tuberculose, você não morre mais com 15 anos de idade com, sei lá, difteria, você vai viver 40, 50, 60 anos e você vai ter chance de morrer de câncer. Você vai ter chance de morrer de doenças cardiovasculares que acontecem na velhice. Com o aumento da expectativa de vida, muda o foco em relação lá às causas mais comuns de morte. E o resultado é que hoje em dia, a primeira causa de morte entre humanos são exatamente as chamadas doenças crônicas degenerativas, também conhecidas, gente, com o nome de doenças da velhice. Por que antigamente ninguém morria de câncer? Ora, se o cara morria com 35 anos de idade devido a uma doença infecciosa, esse cara não tinha chance de viver 50 anos de idade para poder ter um infarto. Para o cara, por exemplo, ter câncer. Né? Câncer, infarto, acontece em pessoas mais velhas. Somente com a diminuição das doenças infecciosas, um aumento da expectativa de vida, é que a causa de morte começa a mudar. A primeira causa de morte passa a ser as doenças crônicas degenerativas, as doenças da velhice, principalmente, moçada, doenças cardiovasculares, infarto, derrame e câncer aqui na parada. Inclusive, está aqui na sequência, né? Hoje em dia, a principal causa de morte no mundo, doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, câncer, as doenças crônicas, as doenças da velhice. Uma vez que a gente fala sobre isso, a gente nota então, do ponto de vista epidemiológico, a mudança de comportamento. Antes da Revolução Industrial, doenças infecciosas era a primeira causa de morte, e eu tinha uma baixa expectativa de vida, inclusive devido à mortalidade infantil ser muito elevada. Com a Revolução Industrial, saneamento básico, aumento da produção de alimentos e os avanços da medicina, diminui a incidência de doenças infecciosas, aumenta a expectativa de vida e você passa até as doenças crônicas sendo as principais causas de morte. Cara, hoje em dia, nós podemos dividir os países do mundo em 2 grupos em relação a como as pessoas morrem. Você tem lá os países mais pobres, os países em desenvolvimento, os países em desenvolvimento, os países mais pobres, eles ainda se comportam como que era a humanidade antes lá da Revolução Industrial. Nesses países você ainda não tem acesso à rede de esgoto, à água tratada, a saneamento básico, e o resultado é que a primeira causa de morte nesses países mais pobres ainda são as doenças infecciosas, as doenças infecto-contagiosas. São países que ainda têm uma expectativa de vida mais baixa, uma alta mortalidade infantil, e aí vai. Nos países mais ricos, nos países desenvolvidos, aí sim, né, gente? Nesses países ricos, onde as pessoas têm acesso a saneamento básico, água tratada, rede de esgoto, a primeira causa
de morte, doenças crônico-degenerativas, doenças da velhice. E aí pega, por exemplo, o Brasil, né? O Brasil, né, gente? Um país que não é exatamente pobre, mas também não é exatamente rico, né? Nós temos, moçada, lá características de países pobres, características de países ricos. Nesse aspecto, no Brasil, nós ainda temos que a principal causa de morte no Brasil ainda são as doenças crônicas degenerativas da velhice. Ou seja, no Brasil, apesar de a gente ainda ser um país relativamente pobre, nesse aspecto nós já temos comportamento de país rico. Entretanto, apesar da principal causa de morte, né, doenças cardiovasculares, câncer, no Brasil, o número de morte por doenças infecciosas ainda é, moçada, significativo. Então, o Brasil ainda tem lá características de país pobre. A maior parte das mortes no Brasil, como num país rico, doenças cardiovasculares e câncer, mas a incidência de doenças infecciosas no Brasil muito maior do que nos países ricos de verdade, né? Então, características intermediárias entre os países ricos e os países pobres, o Brasil, dentro dessa situação.